para você, aluno GGE, que está aí nessa maratona do vestibular. Saudações, eu sou o professor André Nogueira e estou agora fazendo um comentário da prova da COVEST de Geografia, né? Uma prova que, ao nosso ver, ela foi de um altíssimo nível, embora nós tenhamos algumas ponderações a serem feitas ao longo deste comentário. De logo, uma questão que vai trabalhar justamente os agentes internos, mais especificamente o vulcanismo, com ênfase no vulcanismo do Brasil. Isso é um ponto de partida, né, dando a entender que a prova teria uma preocupação muito grande com a parte de geografia ambiental, com o ambientalismo e com o quadro natural. E foi isso que a gente realmente percebeu, né? Há uma grande quantidade de questões trabalhando o tema, inclusive esta de vulcanismo, outra envolvendo bloco diagrama com estruturas de relevo, e questões de climatologia, trabalhando elementos e fatores climáticos, fenômenos climáticos como El Niño, relacionando também ao quadro de estiagens no interior do Nordeste brasileiro, né, enfatizando também o prolongamento das secas e da relação que o El Niño pode ter com esta anomalia climática. Além do que, as questões ambientais, como o conceito de biodiversidade, as ilhas de calor, atenção, aluno GGE, né? A preocupação de se trabalhar os problemas urbanos e os climas urbanos, como foi enfatizado em nossas revisões, em nossos encontros ao longo desse ano. Isso acabou premiando o aluno do GGE em relação a essa previsão. Mas, apesar de termos toda essa preocupação com a parte ambiental, ecológica, dentro de uma visão ecogeográfica e uma grande quantidade de questões envolvendo biogeografia, envolvendo a questão das regiões, nós também podemos ponderar a temas como a industrialização brasileira, né? Temas como as migrações internas no Brasil, né? E que enfatiza aí a preocupação de se colocar a parte da demografia e mais precisamente os movimentos migratórios, só que agora com ênfase na participação das comunidades italianas dentro, né, adentrando o nosso território. E aí a importância que o povo italiano tem na formação do povo brasileiro. Uma questão muito interessante porque ela sai do lugar comum, ela enquadra aí a importância, né, da criação das chamadas comunidades, das colônias italianas no Brasil, sobretudo no Sudeste e no Sul do país, né? E aí a evolução desse processo foi feita. Uma questão envolvendo também a mineração, mais precisamente a região do garimpo de Serra Pelada, que chamou a atenção do mundo, né? O maior garimpo a céu aberto do planeta, que dominou, né, grandes discussões, polêmicas e documentários, inclusive um filme nacional recente produzido e que foi trabalhado e que enfatiza aí o efeito do garimpo naquela região durante a década de 80 até a primeira parte da década de 90. Né? Claro que atualmente, né, percebe-se aí o espólio, a decadência daquela relação de garimpo e a briga que envolve os antigos garimpeiros com a Colossos, empresas multinacionais que adquiriram os direitos exploratórios, porque ainda se sabe que há uma grande quantidade de minérios a serem explorados no subsolo. Por outro lado, tivemos questões de regional bem interessantes. Uma foi surpreendente, uma questão que sai do lugar comum e que valoriza aquele fera que está melhor preparado. Uma questão sobre a América Central, não é? Que acabou surpreendendo, inclusive, a nossa equipe de geografia. Outra questão envolvendo também a região norte e a região sul, enfatizando aspectos do quadro natural, econômico e humano. Uma questão muito interessante sobre a expansão agropecuária, a economia brasileira, o agronegócio. Isso foi trabalhado. Turmas, lembram-se bem das aulas de Geografia 3, quando falamos da expansão da fronteira agrícola, da expansão do agronegócio, sobretudo no centro-oeste brasileiro, que é a nossa atual fronteira, nova fronteira agrícola. Por outro lado, destaca-se uma questão de Pernambuco, sobre a zona da mata nordestina, sobre essa sub-região, considerando aspectos principalmente fisiográficos, o que mostra claramente que, de fato, houve uma tendência para se trabalhar o quadro natural, o quadro ambiental, muito embora, feras, a gente reafirme aqui que o aspecto humano, quando teve destaque, teve com muita veemência, de modo que a prova foi de um nível muito elevado. Claro que nós sentimos algumas ausências, como, por exemplo, temas políticos, como o Egito, a Síria, a Turquia, né? A questão da polêmica do ingresso da Turquia na União Europeia, a divisão, né,
do Egito, a divisão que ocorre na Síria, o conflito das Coreias. Né? É claro que esses temas ficaram de fora, né? O tema de introdução à geografia, que nós imaginávamos que iria ter presença esse ano, mas no geral a prova contemplou uma gama de assuntos bem interessantes e que eu tenho certeza, e a equipe tem certeza, de que o aluno do GGE terá um excelente aproveitamento na caminhada rumo à universidade. Até lá!